Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de cenários econômicos. Hoje nós vamos estudar balanço de pagamentos. Então, o que é balanço de pagamentos? É o registro contábil de todas as transações, entrada e saída de recursos de um país com o resto do mundo num dado período. Então, balanço de pagamento é a contabilidade de todos os recursos que entram e saem de um país num período. Deve ser mensal ou anual. Normalmente, os balanços de pagamento são anuais. Os registros seguem padrões recomendados pelo FMI. São expressos em dólar americano. Apesar das transações serem feitas em diversas moedas, os valores devem ser convertidos para dólar americano. As entradas são representadas pelo sinal positivo e as saídas pelo sinal negativo. Então, a moeda oficial de registro nos balanços de pagamentos é o dólar americano, independentemente da moeda que foi feita a transação. O que entra é registrado com sinal positivo e o que sai com sinal negativo. Tópicos do balanço de pagamento. Existem 5. O tópico A, balança comercial. O tópico B, balança de serviços. O tópico C, transferências unilaterais. O tópico E, balança de capitais autônomos. E o tópico F, erros e omissões. Nós vimos aqui que não constou o tópico C, porque não existe. O C é exatamente um resumo dos 3 primeiros tópicos, do A, B e C. Então, o tópico D é um resumo de balança de transações correntes, que é a soma algébrica do A mais B mais C, da balança comercial, da balança de serviços e das transferências unilaterais. E o tópico G é o superávit ou déficit do balanço de pagamentos, que é a soma algébrica do D mais o E mais o F. O D é a balança de transações correntes, que é aquele resumo. O E é a balança de capitais autônomos e o F, erros e omissões. Então, o tópico G passa a ser um outro resumo, que ele resume tudo o que aconteceu. Pega o D, que é o resumo dos 3 primeiros, do A, B e C, mais o E e o F. Aí torna-se o resumo geral, que é o tópico G. E por fim, nós temos o saldo H, que é a balança de capitais compensatórios, saldo apurado no resumo G. Esta conta deve ser zerada, creditando ou zerando seu saldo em contrapartida com a conta reservas internacionais. Então, o que quer dizer isso? É que no final do balanço, ele vai dar credor ou devedor, que aparece nessa conta H. E aí, esse saldo ele deve ser zerado, ou creditando na conta de reservas internacionais ou debitando na conta de reservas internacionais. Caso não haja saldo na conta de reservas internacionais, que caiba esse saldo devedor, se ele for devedor, tem que pedir empréstimo ao FMI para poder cobrir esse saldo devedor. Então, aqui é uma amostra do balanço de pagamentos, que consta aqui nos 3 tópicos, ó. A, balança comercial, B, balança de serviços e C, transferências unilaterais. Aí tem o resumo D, que é a soma algébrica de A, B e C, e tem o E, que é a balança de capitais autônomos, o F, que é erros e omissões, e o G, que é o outro resumo que pega tudo, que aí vai apresentar se foi superávit ou déficit. Pega tanto o D, que já englobava os 3 primeiros tópicos, o A, o B e o C, mais o E e o F. E aí nós temos o saldo do balanço de pagamento, se é credor ou devedor. E aí vamos para a balança de capitais compensatórios, que é exatamente o tópico H. Então, o tópico H representa o saldo do balanço de pagamento, que é um resumo, é a soma algébrica de todos esses tópicos anteriores. Então, se ele for credor, acredita-se a conta de reservas internacionais, que não tem nenhum problema ser credor. Agora, se ele for devedor, vai debitar essa conta de reservas internacionais. Se lá não tiver saldo, aí é que fica feio. O país não pode ficar com saldo devedor nessa conta. Ele tem que tomar dinheiro emprestado para poder cobrir esse saldo devedor.
Agora nós vamos decompor cada item desse, explicar cada tópico desse como é que funciona. Então, o tópico A é balança comercial. Registra os valores relativos aos negócios comerciais internacionais envolvendo bens tangíveis, exportações e importações. As exportações entram com sinal positivo e as importações entram com sinal negativo, tudo em dólar. Então, explicando, quando você exporta um bem, você manda a mercadoria, manda esse bem lá para fora e recebe dólar em pagamento. Então, o dinheiro entra no país. Quando você importa, é o contrário. Você recebe o bem e manda o dinheiro. Então, o dinheiro sai do país. Então, as compras e vendas de mercadorias, de bens, nós chamamos bens tangíveis, aquilo que você pega, aquilo que você pode ver, ela entra aí no tópico A, que é balança comercial. Então, aqui, neste nosso exemplo, deste balanço hipotético, nós vamos ter aí exportações num total de 52.900, isso em milhões de reais, né? Ou milhões de dólares, aliás, milhões de dólares, e importações de 61.400. Nesse caso, houve mais importação do que exportação, logo o saldo ficou devedor, ficou déficit de 8.500. Então, explicando esse tópico A. Aí há um registro de importação e exportação. As importações foram num total de 61.400 e as exportações num total de 52.900. Saiu mais dinheiro do que entrou. Ficamos então com saldo devedor com um déficit de 8.500. Balança de serviços é o tópico B. Registra os valores relativos aos serviços prestados, intangíveis, compra e venda. Então, ele é composto de viagens internacionais, transportes, seguros, rendas de capitais, serviços governamentais e outros serviços. Então, aqui nós estamos falando de entrada e saída de dinheiro de serviços. Não inclui aí as vendas e compras de bens tangíveis. Aí são os serviços. Então, vamos explicar cada um desses serviços. Viagens internacionais. Gastos nas viagens pessoais do exterior gastam aqui. E pessoas daqui gastam no exterior. Quando nós estamos no exterior gastando com cartão de crédito, não é com dinheiro à vista, né? Estamos comprando alguma coisa que depois será pago, entra a débito nosso. Quando alguém do exterior está aqui no Brasil gastando, entra a crédito nosso. Transportes, gastos com movimentação de pessoas e cargas. Pessoas e empresas do exterior gastam aqui, é crédito. Pessoas e empresas daqui gastam no exterior, é débito. Então, todo transporte que é feito com registro para pagamento posterior, que não é feito em cash, pagamento em cash, ou que você contratou aqui antes de viajar, quando você contrata aqui para viajar no exterior, vai sair débito nosso. Quando alguém do exterior contrata para viajar aqui, entra crédito nosso. Seguros, gasto com seguros relativo à movimentação de pessoas e cargas. Pessoas e empresas do exterior gastam aqui, é crédito. Pessoas e empresas daqui gastam no exterior, é débito. Então, a mesma ideia. Se pessoas do exterior fazem seguro aqui de suas viagens, de suas cargas que eles transportam, entra crédito nosso. Se nós, pessoas nossas, lá no exterior gastam com seguros, entra débito nosso. Rendas de capitais, remessas de juros e lucros resultantes de aplicações financeiras e ou negócios. Pessoas ou empresas do exterior mandam daqui para seus países, é débito nosso. Pessoas ou empresas daqui recebem no exterior, é crédito nosso. Então vamos explicar isso. Então as pessoas vêm com dinheiro para cá, mandam dinheiro para cá, ou para aplicar em banco, ou para aplicar em títulos do governo, ou mesmo para montar negócios. Isso rende juros, rende lucros. Então, as empresas ou pessoas do exterior que têm esses negócios aqui, eles mandam esses lucros, esses rendimentos lá para o exterior. Então, é débito nosso.
quando empresas nossas lá do exterior, ou pessoas nossas lá do exterior, oferem resultado, oferem ganhos, oferem lucros, eles mandam isso para o Brasil. Então, entra a crédito nosso. Serviços governamentais. Gastos com pessoas de um país em missões oficiais em outros países. Embaixadas, representações diplomáticas, adidos militares, etc. Pessoas do exterior trabalhando aqui, crédito nosso. Pessoas daqui trabalhando no exterior, débito nosso. Explicando isso, o Brasil mantém muita gente do governo trabalhando lá fora. As embaixadas, os consulados, os adidos militares, as missões oficiais. Então o Brasil, para custear a permanência desse pessoal lá, manda dinheiro para lá. Então é débito nosso. Da mesma forma, os outros países têm representações diplomáticas aqui, têm adidos militares, tem pessoas de lá trabalhando aqui oficialmente, isto é, no governo. Então eles mandam dinheiro para cá para custear as despesas dessas pessoas, né? Então entra a crédito nosso. Outros serviços. Valores relativos a transações intangíveis não relacionados a serviços nem nos demais itens, como direitos autorais, patentes, etc. Obras do exterior utilizadas aqui, débito nosso. Obras daqui utilizadas no exterior, crédito nosso. O que eu quero dizer com isso é que tem outros serviços intangíveis que não estão relacionados ali, como direitos autorais, royalties, né, patentes. Então, empresas estrangeiras que nós estamos aqui no Brasil utilizando seus serviços patenteados, seus direitos autorais, né, seus royalties, a gente manda dinheiro para lá. Então é débito. Da mesma forma, empresas nossas ou pessoas que tenham alguém utilizando direitos autorais nossos, obras nossas lá, eles mandam esses direitos autorais, o aluguel dessas patentes para cá. Então é crédito nosso. Um exemplo aqui deste balanço hipotético nosso, nós tivemos aí em viagens internacionais 4.400, em transporte 4.500 de débito. Então, nós gastamos mais lá fora com viagem e com transporte do que o pessoal aqui. Lá de fora para cá, nós tivemos créditos 100. Então, neste caso, houve mais seguros feitos por empresas ou pessoas estrangeiras aqui do que nossos lá no exterior. Renda de capitais e lucros e dividendos mais juros. Então, foi mandado daqui para o exterior por empresas estrangeiras ou pessoas estrangeiras seus lucros ou dividendos ou juros em 17 mil, mais do que nós recebemos lá de fora. Então, nós não tivemos pouca coisa recebidas de empresas nossas lá fora para cá. Então, por isso o saldo é devedor de 17 mil. Gastos governamentais, nós também gastamos mais com o nosso pessoal lá do que os outros países com o pessoal deles aqui, R$300 a mais, saída. Outros serviços, 2.000 a mais. Neste caso aqui, neste tópico, nós ficamos aí com um saldo devedor de R$28.100. Na balança de serviços, que é o item B, nós ficamos com um saldo devedor de R$28.100. Agora vamos para as transferências unilaterais. É o item C. Valores relativos a donativos, remessa entre unidades familiares, etc. Isso aí é quando não há contrapartida. É quando eu mando simplesmente por mandar. Às vezes nós temos pessoas estudando no exterior, nós temos pessoas se tratando no exterior, a gente manda dinheiro para lá. Às vezes nós mandamos para lá doações. E, então, remessas daqui para o exterior é débito nosso, remessa recebida do exterior é crédito nosso. Nós, normalmente, recebemos muito dinheiro vindo do exterior para missões aqui, para obras de caridade, né? Nós temos Caritas, né, que recebe dinheiro do exterior, temos algumas ONGs, tanto italianas quanto alemãs, que mandam dinheiro para cá, para empresas, para custear empresas que tratam da comunidade. Exemplo, o CRPI. O CRPI, até bem pouco tempo atrás, recebia dinheiro da Alemanha. Então, neste caso, entra dinheiro aqui. Neste exemplo, deste balanço que nós estamos dando, nós temos
2.600 credores. Quer dizer que entrou mais dinheiro aqui do que nós mandamos. Mais doações para cá do que para lá. Agora vamos para o resumo D, né? O resumo D, ele engloba os tópicos A, B e C. Então, ele faz uma soma algébrica desses 3 tópicos. D é a soma algébrica da balança comercial A, da balança de serviços B e das transações unilaterais C. Neste balanço hipotético nosso aqui, nós tivemos na balança comercial, como nós vimos lá no item A, 8.500 devedor. Na balança de serviço, como nós vimos lá no item B, 28.100 devedor. Nas transferências unilaterais, como nós vimos lá no item C, 2.600 credor. Então, o mais e menos desse item, do item D, dá 34.000 negativo. Balança de capitais autônomos. Representa as transferências de capitais relativas a investimentos e reinvestimentos nos setores especulativos ou produtivos, empréstimos e financiamentos, amortizações de dívidas. Explicando isso, então também vem dinheiro para cá, do exterior, para aplicar em títulos do governo, aplicar em bancos. Isso nós chamamos de capitais especulativos. Vem dinheiro para cá para montar fábrica, para comprar fazenda, para se associar à empresa, nós chamamos de dinheiro produtivo. Da mesma forma, sai dinheiro nosso aqui para o exterior, nossos empresários, para fazer a mesma coisa lá no exterior. E quando esse dinheiro vai lá para o exterior, entra debitando a gente. Quando esse dinheiro entra aqui, entra creditando a gente. Da mesma forma, a gente pode fazer empréstimos lá no exterior. Quando esse dinheiro entra aqui, entra a crédito. Quando você faz um empréstimo no banco da Alemanha, então o dinheiro vem para cá. Então entra crédito na conta balanço de pagamentos. Quando alguém de lá faz um empréstimo aqui, que nós mandamos dinheiro para desse empréstimo deles, entra débito nosso. A diferença entre empréstimos e financiamento é que empréstimos não têm fins destinados e financiamentos têm um fim destinado. Normalmente, a gente faz financiamento lá no exterior para compra de equipamentos, compra de máquinas, né? E existe muito isso no setor de construção civil, no setor têxtil, no setor de saúde, né? E amortizações de dívida. Amortizações de dívida é quando sai dinheiro para pagar prestações daquela dívida. Quando eu mando lá para pagar a dívida, lá no exterior, é débito nosso. Quando alguém de lá manda o dinheiro para cá para pagar a dívida aqui, é crédito nosso. Neste balanço hipotético, investimentos e reinvestimento teve um saldo positivo de 21.700. Empréstimo e financiamentos, 25.100. Amortizações, 21.400 negativo. Sendo que o resumo deste item dá 25.300 credor. Então, mais pessoas, mais empresas do exterior investiram aqui do que a gente lá. Por isso que o saldo é credor de 21.700. Nós tomamos mais empréstimos lá do que eles aqui. Por isso que o nosso saldo é credor de 25. E nós pagamos dívidas que nós tínhamos com eles, mais do que eles pagaram a dívida que tinham com a gente. Saiu 21.400. O resumo desse item é de 25.300 credor. Erros e omissões. Registro dos acertos relativos a incorreções verificadas em registros anteriores. Então, é normal que nesses registros haja erro, haja atraso de remessa de documentos, principalmente aqueles países da África, países não muito organizados. Então, depois de fechado o balanço, 2, 3 meses depois ainda está chegando fatura. E aí você tem que contabilizar como erros e omissões. Neste caso, aqui nesse nosso balanço hipotético, nós tivemos aí erros e omissões de 2.000, quer dizer, saiu mais dinheiro do que entrou em erros e omissões. Resumo do saldo do balanço de pagamentos, que é o G. D mais E mais F. G é a soma algébrica da balança de transações correntes, da balança de capitais autônomos e dos erros e omissões. Então, o G representa o saldo do balanço, que ele faz um resumo do D, que era aquele primeiro resumo,
do E, que é o resumo de capitais autônomos, e F, de erros e omissões. Nesse nosso balanço hipotético, o saldo das balanças de transações correntes deu 34 mil negativo, quando nós vimos lá de serviço. Saldo da balança de capitais autônomos, que foi o dinheiro que entrou aqui para investimentos, esse tipo de coisa, deu credor 25.300. E erros e omissões deu devedor 2.000. Então, no nosso balanço, saiu mais dinheiro do que entrou, num total de 10.700. Balança de capitais compensatórios, que é esse item H. H representa o saldo do balanço de pagamentos. Faz contrapartida com a conta reservas internacionais. Se for devedor e não tiver saldo suficiente na conta de reservas internacionais, tem que ser coberto com empréstimos buscados junto ao FMI. Então, explicando isso, no final do balanço, que você faz esse mais e menos de todos esses tópicos, vai dar um saldo credor ou um saldo devedor. O saldo credor você acredita na conta de reservas internacionais, vai se somar o que tem lá. O saldo devedor você debita nessa conta. Se essa conta não tiver saldo suficiente para cobrir esse saldo devedor, aí você tem que tomar dinheiro emprestado ao FMI para cobrir esse saldo devedor. Então, atualmente, o nosso saldo de reservas internacionais é cerca de 345 bilhões de dólares. É um saldo muito bom, que dá para suportar aí um montão de coisas, um montão de saldos devedores que porventura vem acontecer. Até bem pouco tempo, até uns 2 meses atrás, esse valor era 380 bilhões de dólares. Mas o governo teve que gastar muito dólar tirando dessa conta para impedir o aumento do dólar. Então ele entrou no mercado comprando dólar. Então, aliás, entrou vendendo dólar. Então ele pegou esse dólar que ele tinha nas reservas internacionais e vendeu. Por isso diminuiu o saldo para 345 bilhões de dólares hoje. É bom entender que esse registro é de tudo que acontece no país, não é relativo ao governo, é relativo a todos os habitantes do país, a todas as empresas, todas as pessoas físicas. Então, tudo que entra para as empresas ou que sai das empresas, tudo que entra para as pessoas físicas ou que sai das pessoas físicas é registrado nisso, através do Banco Central. Por isso que você, quando vai para o exterior, você não pode levar uma quantia superior a 10 mil dólares. Por isso, quando você vem para o Brasil, você não pode trazer quantia superior a 10 mil dólares, porque acima disso tem que ser registrado nesses documentos oficiais da Receita Federal. E o que vocês devem entender também é que se o governo não tem saldo nessa conta para pagar as importações que as pessoas fizeram, mesmo que as pessoas tenham em reais esse dinheiro, o governo não paga. Por isso que ele tem um controle muito grande dessa conta, tem um controle muito grande das importações e das exportações, para ele não ficar sob a espada de Damocles, para ele não ficar apertado na hora de pagar as importações. Se, por exemplo, estiver acabando o saldo dessa conta, ele começa a restringir as importações, né? Se estiver acabando o saldo dessa conta, ele começa a fomentar as exportações. Então, não é só uma dívida do governo, as importações que a gente faz. Então, é uma dívida do país. Então, o governo tem um controle severo desta conta. Neste balanço hipotético, como nós já vimos, o saldo foi devedor de 10.700. Para zerar esse saldo, a gente faz um crédito nela de 10.700, debitando isso à conta de reservas internacionais. Então, pessoal, nós terminamos aqui de explicar como funciona um balanço de pagamento. Um balanço de pagamento nada mais é do que um registro de todas as entradas e saídas de dinheiro do país por essas diversas formas que existem, que nós explicamos aqui, divididas em tópicos. Então, tudo que entra e sai é registrado. E no fim, a gente sabe se naquele período entrou mais ou saiu mais dinheiro do país. E aí o governo tem o controle dessa conta para saber se tem saldo suficiente para cobrir as saídas ou se tem que pegar dinheiro emprestado. Eu gostaria que vocês olhassem esse vídeo, assistissem essa aula de noite,
hoje à noite, às 20 horas, nós vamos fazer uma reunião via aplicativo Zoom e eu queria que vocês apresentassem as dúvidas para a gente elucidar. Boa noite.